Ah, Jesus, é muita luta, mas Deus dá a vitória, amém? Feche os seus olhos e ore por mim agora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar esse momento agora da Tua palavra em Tuas mãos. O Senhor é o nosso Deus, é o Senhor quem fala conosco. Deus, nós não temos nada para oferecer se não vier de Ti. O Senhor é a fonte, e eu te peço que esta fonte venha sobre a minha vida agora, pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo, para que eu seja somente um instrumento do Senhor para entregar a Tua palavra, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, e nós precisamos da Tua palavra, Pai. Fala conosco, coloca a mão no altura do seu coração, repita comigo: Deus, nesta noite, eu preciso ouvir a Tua voz. Fala comigo, me alimenta, me direciona, traga a Tua palavra ao meu coração, para que eu possa receber do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Glórias a Deus. Eu estou me lembrando aqui, lógico, do primeiro versículo, né? Que Deus colocou em meu coração nessa tarde. Então eu quero pedir à mídia que coloque aqui no telão o capítulo 3 de Apocalipse, versículo 20. Amém? Glórias a Deus. Roberto. Está certo o relógio aqui então. Aleluia. Quem achou, diga amém. Amém? Estou achando que tinha outro aviso, gente, para dar, que o Elan mandou. Amém. Apocalipse 3:20. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Algumas versões diz: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Essa versão é muito bacana. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Quantos amigos de Deus nós temos aqui nesta noite? Graças a Deus. Vamos aplaudir, Jesus. Acharam meu celular. Ô papai. Quantos amigos de Deus temos aqui nessa noite? Glórias a Deus. Quando a gente é amigo, de fato, a gente tem, deseja o bem, né, um para o outro. E a Bíblia até tem um certo versículo que diz que há amigos mais chegados que irmãos. E Deus, Jesus, Ele nos convida para sermos amigos dEle. E isso nos dá uma confirmação de que de fato Jesus, Ele nos ama incondicionalmente. Por quê? Porque nós escolhemos os nossos amigos, não é verdade? É uma verdade. Lá na escola, quando você começa a estudar, você se aproxima de alguém, você tem mais intimidade com alguém, no decorrer da sua caminhada, você vai se relacionando com pessoas que você vai selecionando aqueles que de fato são mais amigos e aqueles que não são, ou seja, você escolhe as suas amizades. E muitas vezes, quantos de nós já recebemos de nossos pais algumas orientações, como por exemplo, não ande com essa pessoa, meu filho não ande com esse rapaz, minha filha não ande com aquela menina. Quem já ouviu isso de um pai ou de uma mãe ou de um avô? Levante sua mão. Por quê? Porque eles, com mais experiência, mais conhecimento, mais entendimento, eles querem o bem, né? Queriam o bem para nós.
E eu me lembro, né, quando minha mãe me disse uma vez: Rominho, não anda com fulano de tal, porque essa pessoa está por caminhos errados. E eu me lembro que esse camarada, eu era um adolescente, e logo em seguida ele foi preso. Ele foi preso e, infelizmente, ele optou por andar num caminho errado, um caminho difícil, e infelizmente ele acabou que virou uma pessoa marginalizada pela sociedade, pelos atos que ele fazia, né, naquela ocasião. Mas Cristo, Jesus, Ele nos convida a sermos amigos dele. E se nós olharmos para dentro de nós mesmos, comparando com esta amizade que Jesus propõe para nós, nós não somos dignos de sentar com Ele. Nós não podemos negar que este amor, de fato, ele é incondicional, porque Jesus tem tudo para dar, né? Dá para nós, e nós não temos nada para oferecer a Ele, se fôssemos olhar para dentro de nós. Mas Jesus nos chama para sermos amigos, e nós estamos vindo de um congresso. Semana passada tivemos aqui dias de céu na terra. Quem estava aqui semana passada, diga amém. Nós começamos aqui, né, o nosso congresso, e foi até segunda-feira passada. E aonde eu quero chegar com essa questão do congresso? Que Deus, Ele trouxe pastores aqui, de várias denominações, de cidades distintas, para trazer sobre nós uma palavra que nós temos ouvido, que nós temos recebido de Deus através dos nossos pastores aqui. Mas Deus, Ele trouxe esses homens para testificar, para confirmar que o que nós estamos recebendo aqui de Deus. Quem concorda comigo? Parece que, né, é igual acontece com todos nós, parece que foi passado para eles um roteiro e cada um colocou aqui no seu dia de pregação, trouxe uma mensagem onde todas as mensagens se encaixaram dentro do contexto que nós estamos vivendo. Não é assim? E na verdade nenhum deles de forma alguma, fizeram esboço combinando um com o outro. É aquela coisa que acontece, ou aconteceu com você e comigo aconteceu assim. O primeiro encontro nosso com Jesus, quando nós entramos em uma igreja, e o Espírito Santo começou a usar o pastor para falar, e parecia que aquela palavra era somente para a gente, no meio de centenas de pessoas, o Espírito Santo falando, e você olhando para um lado, para o outro, para frente, para trás, e dizendo para você mesmo: poxa, alguém contou a minha vida para esse pastor. Quem já sentiu essa experiência? O primeiro dia que eu fui à igreja, eu participei dos louvores, e então veio a mensagem, e o pastor pregando, e eu comecei, isso aqui é uma armadilha, pensei mesmo, isso aqui é uma armadilha, falaram a minha vida toda para esse pastor, e eles sabiam que eu ia vir aqui, o fulano me convidou, né, é por isso que ele está falando isso. Mas não, o Espírito Santo te conhece, o Espírito Santo sonda o teu coração, o Espírito Santo sabe aonde você necessita de uma palavra, de um apoio, e Ele é quem faz a obra. O Espírito Santo de Deus está fazendo uma grande obra no nosso meio, por isso estamos felizes. Nós não estamos felizes porque tudo vai bem, nós não estamos felizes porque nós estamos com muito dinheiro na conta, nós não estamos felizes porque a nossa saúde está em dia, porque tudo isso, a Bíblia diz que nós somos sujeitos a esse mundo. Se eu não tivesse achado o meu celular, olha o que interessante, há 15 dias atrás, Jairo, eu falei com um amigo meu assim: rapaz, inclusive, o Ramon está aqui? Ramon, eu perguntei ao Ramon agora, nós tivemos uma reunião com a liderança dos jovens aqui, segunda-feira passada, eu perguntei ao Ramon, salvo engano, ou o Ricardo, acho que foi o Ricardo, sobre a questão da nuvenzinha, o iCloud, a nuvem, Henrique, iCloud. Falei, eu acho que eu tenho que pagar um pouquinho a mais para me ter mais memória no iCloud. Por quê? Porque eu quero jogar tudo que eu tenho para o iCloud, porque se eu perder meu celular, eu não vou perder, minha vida está aqui. Eu falei para o Ricardo ou para o Ramon, eu falei assim, a minha vida está aqui. Aí eu peguei o carro do Roberto, saí correndo igual um maluco, quer dizer, correndo não, que o pastor Lando está assistindo, fui dentro da velocidade,
atrás do cara que me trouxe aqui, ele congrega numa igreja, cheguei na porta lá para ver se ele tinha chegado, ele não tinha. E aí, irmãos, quando eu cheguei aqui no estacionamento, eu lembrei do que eu falei, acho que foi com o Ricardo, não, com esse amigo meu, a minha vida está aqui. Aí eu lembrei assim, preste atenção, Marcelo, aqui no estacionamento, quando eu parei seu carro, Roberto, eu falei, Senhor, a minha vida não está no celular, minha vida está no Senhor. Porque de fato tem muita coisa aqui, me dá muito trabalho, mas a minha vida está no Senhor. Fiz oração e subi correndo, cheguei aqui até sem fôlego. Não tão sem fôlego porque eu estou em forma, mas cansado. A nossa vida, irmãos, tem que estar em Cristo. A nossa confiança tem que estar nele. Porque eu estou sujeito a te decepcionar, todos estão sujeitos a decepcionar um ao outro, e quantas vezes nós decepcionamos? Mas ele não nos decepciona. Deus não nos decepciona, porque ele é Deus, perfeito, trabalha ao seu favor. E nós estamos vivendo um momento de aprofundarmos mais nele. E o que a Bíblia diz? Quando nós buscamos ao Senhor, ele se deixa ser encontrado por nós. Ou seja, quanto mais eu buscá-lo, mais eu vou encontrá-lo. Eu vou encontrar as suas maravilhas. Eu vou encontrar as suas promessas para a minha vida. Eu vou encontrar paz. Eu vou encontrar solução para os problemas que me rodeiam. E é isso. E voltando um pouco, eu trago essa palavra aqui, porque esse é o ano de aprofundamento. Nós temos uma impressão, quando alguém nos pede alguma coisa, isso acontece com todos nós. Nós temos uma impressão que alguém está nos pedindo, porque essa pessoa precisa ser favorecida. Todo pedido é assim, é uma reação. E é lógico, se alguém nos pede alguma coisa é porque ele está precisando. Eu pedi ao Roberto o carro dele, ele me emprestou o carro para mim atrás do irmão. Na hora das ofertas, o Júlio da Fernanda chegou aqui, eu estava tão confuso que eu chamei o Júlio de Fernanda e chamei a Fernanda de Júlio. Aí eu falei assim, eu chamei Júlia. Eu cheguei perto do Júlio e falei assim, ô Fernanda, fala com a Júlia, alguma coisa, misturei tudo. Pedi ao Júlio, ele se dispôs, Rominho, você quer que eu vou lá? Talvez o irmão já chegou na igreja, eu falei, ô Júlio, se você puder, vai, e fala com ele que o meu celular deve estar caído no banco da frente. Ou seja, eu pedi algo para mim. Quando nós começamos uma série de mensagens aqui, dirigida pelo Espírito Santo de Deus, através do nosso pastor Elan, o que está sendo pedido aqui, irmãos, para nós? Para que nós oremos mais, para que nós busquemos mais, para que nós nos entreguemos mais, para que nós leamos mais a Bíblia, para que nós façamos mais jejum, para que nós façamos mais votos. A princípio, alguém pode pensar assim, poxa, pastor Elan está me pedindo coisa demais. Deixa eu te falar, aí já é o contrário. Não é ele, é Deus que está nos pedindo. Mas Deus não está nos pedindo porque ele precisa de alguma coisa nossa. E isso é tremendo, pega essa chave. Deus está nos pedindo porque ele quer nos dar mais coisas. Quem pegou essa chave? Quem está entendendo isso? Diga amém. E eu meditei nisso. Eu falei, Senhor, mais jejum, mais oração, mais palavra, mais entrega. Que isso, Deus? É porque eu estou querendo fazer mais coisas na sua vida. O Senhor falou comigo. É porque eu estou querendo te fortalecer para esses dias maus. É porque eu estou querendo te preparar para que você possa receber coisas grandes. A Bíblia diz, e eu não me lembro o versículo, é onde faz uma comparação, quando a gente é criança, a gente faz o quê? Mama leitinho, né? Quando a gente começa a nascer um dentinho, a gengivinha, a banguelinha ali, já está pronto para mastigar alguma coisinha, o papai e a mamãe amassa a papinha e coloca na boquinha do neném e ele começa a mastigar, né? Mas quando está maduro, começa a comer carninha. Davi gostava de carninha, meu menino, o menino que gosta de churrasco é ele. E ele falava, carninha papai, já estava com os dentinhos tudo.
E a Bíblia faz essa comparação para nós cristãos dessa forma: quando nós nascemos em Cristo, entregamos a nossa vida a Jesus, nós não entendemos muita coisa, nós recebemos o que? O leitinho do céu. Quando nós estamos mais amadurecendo, começamos a receber mais coisas sólidas. Mas tem coisas que nós precisamos estar preparados para receber, e é isso que Deus está fazendo no nosso meio. Por isso Ele está dizendo, e está nos chamando para aprofundarmos mais, e quem está entendendo, diga amém. Aprofundarmos nele, porque quando nós aprofundamos em Deus, preste atenção nisso, olha que coisa tremenda: o que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios que Ele tem feito? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o teu santo nome. Eu não tenho nada para dar para Deus a não ser o meu coração, a minha vida. E a minha vida, ela tem que ser uma oferta viva para Deus e para a obra dele. Quem observou que pastor, como é que chama o primeiro que pregou aqui? Felipe, disse aqui sobre envolvimento na obra. Quem observou? Quem observou, e eu me lembro que o pastor Paulo falou de nos envolvermos, cuidarmos. Salvo engano, foi ele que falou muito sobre as crianças, aqueles que ficam com as crianças e tal, envolvimento com a obra. Quem lembra que o pastor Cristiano falou, precisamos envolver com a obra de Deus, porque isso é o que vale a pena. Irmãos, é isso que vale a pena. Deus está nos preparando porque Ele te chamou e me chama para envolvermos com a obra dEle. É isso que podemos dar a Ele. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Quando nós nos esforçamos, e preste atenção, porque eu sou uma pessoa que sempre militei no comércio e milito. Eu sou pastor voluntário, eu não sou pastor integral na igreja, porque eu tenho um trabalho lá fora e não fui chamado para ser pastor integral. Eu sou pastor que vivo e faço, mas não como pastor. Quando eu me converti há 27 anos atrás, eu cheguei perto do pastor e falei com ele assim, na primeira semana que me entreguei a Cristo. Eu falei, pastor, eu quero fazer alguma coisa na igreja. Aí o pastor olhou para mim e falou assim, domingo que vem você vai ficar na portaria. Eu fazendo o quê? Pegando a mão dos outros, cumprimentando, Pai do Senhor, seja bem-vindo e tal. E eu era cru de tudo, e o pessoal entrava e eu falei, passeou, irmão, passeou aonde? Pai do Senhor. E ali eu comecei a me sentir o quê? Integralizado na obra de Deus. Quando eu me entrego, irmãos, eu sou fortalecido. Preste atenção, isso foi muito falado aqui na nossa conferência, para que você se envolva com a obra. Todos que estão aqui nesta noite têm um chamado. Posso ouvir um amém? Você não está fora desse chamamento de Deus. E é claro que todos têm um dom também específico. Não adianta você querer estar no louvor. Posso ouvir um amém, Rominho? Amém. Sendo que você não tem um chamado. Quando eu me converti, todo mundo acha bonito, é o louvor. É ou não é? Pelo menos a maioria. E eu nunca tive talento para cantar. Eu desafio até parabéns para você. Inclusive, quando eu começo a cantar aqui, alguns riem, é por isso. Você que está visitando. Porque o pessoal faz essa gozação comigo. E eu não tinha talento para cantar. Eu não toco nada. Eu não tenho. Meus irmãos têm um talento de tocar. Quer dizer, meu irmão do meio e a família da minha esposa, todo mundo é talentoso. Toca violão, canta, ministra e tal. Aí eu pensei assim, eu quero servir a Deus diferente. Aí um dia, eu falei assim, eu vou cortar 2 pedaços de cabo de vassoura, desse tamanhozinho, e eu já vi que esse negócio, a pessoa fica lá assim, batendo 2 pauzinhos assim, olha que doideira, eu viajei, né, na época do mundo, acho que os pagodinhos rolam um negócio assim, né, e aqui deve ser fácil pra caramba para tocar. E eu vou falar assim, eu quero entrar no louvor com um instrumento novo aqui, com esse pauzinho, tchá, 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 tchá. Queria. Não tinha jeito, não tinha talento.
Quando eu estou em aniversário aqui dos irmãos, se eu estiver do lado da Cristiane e começar o parabéns para você e eu cantar, ela fala assim, canta mais baixo. Você está desafinando. Mas eu lembro quando começou essa obra, lá na rua Princesa Isabel, e de vez em quando a Cristiana brinca aqui, mas é verdade, começou a encher de criança. E quem foi para a escolinha? Rominho Costa. Irmãos, eu saía maluco. Não era o meu chamado. Tem gente que tem um chamado. Mas eu fiquei ali meses. E eu me lembro um dia que tinha uma menininha, não lembro nem quem era assim hoje. Gente, ela era uma bênção. Me dava vontade de jogar ela da janela. Ela era o segundo andar. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Faz essa menina dormir, Senhor. Cada um no seu chamado, mas precisava de mim naquela obra, e eu fui com alegria, com prazer. A gente brinca assim, mas eu saía dali e falava mesmo, Deus, eu estou aqui por causa do Senhor. Não é por causa de homens, não. A Cristiana ministrava no teclado, Roberto tocava violão, né? Vocês chegaram a deixar eu cantar? Não, né, no início? Viajei aqui, não deixava não. Agora, nós temos uma obra de Deus sendo feita, aonde muita gente está chegando, e Deus quer contar com você. Cutuca esse irmão aí e fala assim, amém, irmão? Diga aí do outro lado, amém, irmã? Deus falou conosco muito nessa conferência. Deus falou conosco. Nós temos ministério aqui, irmãos, que dá para todo tipo de talento. Nós iniciamos um ministério na época, na juventude da Nova Vida, eu e o Roberto fazíamos parte. Todo sábado à tarde, a gente tirava o nosso sábado à tarde, sabe para quê? Para visitar jovens que estavam ausentes. E a gente ia atrás. Tem ministério para todos. E eu sei que você pode estar se perguntando assim, mas o que é o meu chamado? Deixa eu te falar um negócio. Está até na moda, né? No Instagram. Primeiro a gente faz, como é que é? Depois melhora. Hein? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Diga para o seu irmão assim, começa. Começa. Depois melhora. Mas se envolva. Porque quando nós mergulhamos em Cristo, quando nós aprofundamos nele, nós não conseguimos ficar parado. Não tem como, irmãos, um cristão, não tem como, que tem experiência com Deus, ficar estagnado somente num culto de domingo à noite, sentado numa cadeira e recebendo uma palavra e saindo daqui abençoado, com o tanque cheio para vencer mais uma semana. Não, Deus está enchendo o teu tanque, para que amanhã, segunda-feira, você possa abastecer alguém lá fora. Tem muita gente precisando desse combustível, que é o Espírito Santo de Deus, que está dentro de você. Tem muita gente precisando, irmãos. E nós precisamos ter uma palavra, nós precisamos ter o discernimento daquele momento ali, para dar uma palavra para uma pessoa que talvez vai salvar a vida dela. Tem gente ao seu lado que está pensando em suicidar. Tem gente ao seu lado com síndrome de ansiedade, que eu nunca vi tanta ansiedade nos dias de hoje. Sim ou não, Patrícia? Irmãos, quem está entendendo, diga amém. Deus quer você na obra dele. Se eu fosse te escolher para trabalhar comigo, eu olharia o seu currículo e talvez jamais te contrataria. Eu, que vejo o exterior, por fora, imagina Deus que vê por dentro, sabe das nossas dificuldades, sabe dos nossos pensamentos, e é esse Deus que está te chamando. Eu quero você. Vem trabalhar comigo, vem fazer a minha obra, vem se envolver, eu te recebo. Ah, mas eu não quero saber do seu passado. Ah, mas Senhor, não quero saber, eu já lancei no mar do esquecimento, você que vai lembrar, porque
Deus, ele esquece, mas a gente não tem amnésia, né? Um dia eu conversava com a irmã, aí falei para ela: irmã, você tem que perdoar. Ah, pastor, mas a gente não esquece. Como é que chama aquela doença que a pessoa fica magra demais? Hã? Anorexia. Aí ela falou para mim assim: pastor, mas eu não tenho anorexia. Eu falei: não, você não tem amnésia. Anorexia não, até mesmo porque você está bem aí. Está precisando fazer até uma caminhada, mas você não tem amnésia. Amnésia. Você lembra dos seus pecados? Você lembra daquilo que você fazia? Não vou voltar muito tempo atrás não. Você lembra do que você fez hoje? Eu estou trazendo essa palavra para você, mas ela veio para mim, para mostrar que nós somos miseráveis. Quantos miseráveis temos aqui nessa noite? Diga amém. E é isso. Porque quando Jesus trouxe essa palavra aqui, cadê a palavra? Quando Jesus trouxe essa palavra aqui, preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Jesus não estava falando isso aqui no altar da comunidade Águas Vivas, não. Jesus estava falando isso aqui para uma igreja rica, a igreja de Laodiceia, mas uma igreja que estava vivendo um momento tão bom, humanamente falando, que se esqueceram de Deus, esqueceram de Jesus. Ou seja, uma igreja rica, estruturada, mas não tinha Cristo. Por quê? Porque eles eram autossuficientes, eles achavam que não precisava mais. Por quê? Porque uma igreja bonita, uma igreja rica, em todos os sentidos, mas eles eram os mais miseráveis. Mas mesmo com os mais miseráveis, Jesus continua falando: eis que estou à porta e bato. Irmãos, eu não sou o melhor, preste atenção. Eu, Rominho Costa, que estou pregando aqui, não sou melhor do que aquele que está lá na BR-116 agora, se prostituindo. Eu não sou melhor. Talvez, e eu vou falar de mim, eu seja pior, se eu estiver na condição que Jesus falou com essa igreja. Porque Jesus falou com eles assim: vocês não estão quentes, vocês não estão frios, vocês estão mornos. Ah, melhor seria se tivesse frio, ou melhor seria se tivesse quente. Morno, vomitar-te-ei. É forte, é poderoso essa palavra, é impactante, e é para mexer conosco, é para que a gente possa refletir o que eu, Rominho Costa, tenho feito da minha vida cristã, com Cristo. Porque Deus está trazendo tanta palavra para nós, Deus trouxe tanta direção nesses dias, Deus trouxe tanta direção, né, para a nossa vida, e eu entendo que tudo isso não é para o bem dele, porque eu falo o seguinte, irmãos: Deus precisa de nós. Eu já vi algum pastor falando assim: Deus precisa de você. Irmãos, Deus não precisa de nós, senão ele não era Deus. Se a gente, todo mundo agora sair dessa igreja e falar assim: acabou, eu não faço mais nada aqui, os obreiros não fazem mais nada, irmãos, podemos todo mundo ir embora, que daqui a poucos dias Deus enche esse lugar aqui de gente fervorosa, que quer trabalhar na obra, que quer servir a Cristo, e Deus faz uma explosão. Mas eu acho lindo, Samuel, que um Deus tão perfeito e maravilhoso, Ele quer precisar de você, Ele quer precisar de mim, quer precisar de você, Jairo. Ele deseja precisar, Ele quer precisar de você, Tiago. Ele quer precisar de você, Deus. Bruna, Ele quer precisar de você. Ele deseja, Michele, Claudiano, Paulinho, e eu poderia falar o nome de todos. Um Deus, gente, que não tem limite, e Ele quer precisar de você. Gente, eu militei
em muitas áreas até agora, e uma das áreas que eu militei, as pessoas, elas escolhem muito as outras pelo que elas são, interesses próprios. Irmão, o único interesse que Deus tem em você e em mim é levar para morar com Ele para a eternidade. Nós não temos nada para dar para Ele. Eu estou dando 10% do meu dízimo, irmãos. É dele, eu não estou dando nada para Deus. Eu estou sendo escalado aqui uma vez por mês para trabalhar com as crianças, irmãos. Se você não fizer, Deus levanta outro. Eu estou querendo te falar só o que o Espírito Santo falou comigo. Deixa eu te falar, o que o Espírito Santo falou comigo é o seguinte, que eu tenho que valorizar essa maravilhosa obra que Deus me chamou para fazer parte. Eu tenho que valorizar um Deus tão maravilhoso e poderoso, perfeito, que me convida, que me chama para andar com Ele, para sentar com Ele na mesa e cear com Ele. Quem está entendendo, diga amém. Esse é o chamado de Deus. E quem é o beneficiado? Sou eu. Porque quando eu ando com Ele, eu tenho paz no meio à guerra. A Bíblia diz isso. Porque eu sei que nada vai me faltar. Olha os benefícios. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque eu sei que quando os médicos falarem não tem cura, Jeová Rafa, o Deus que cura, Ele será comigo. Quem pode dizer amém? Porque eu sei que quando eu pensar que a providência está acabando, Ele é Jeová Jirê, o Deus que proverá todas as minhas necessidades. Quem dá um glória a Deus? Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que tem nos chamado, esse é o Deus que está aqui hoje falando conosco. Eu te escolhi. Não foram vocês que me escolheram. Ele falou isso, mas eu vos escolhi. Jesus te escolheu. Você perdeu a oportunidade de dizer amém. Vou falar de novo. Jesus te escolheu. Mais forte, Jesus te escolheu. Jesus te escolheu. Aleluia, vamos aplaudir a Ele. Mais forte, glória a Deus. Glória a Deus. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Quantos amigos de Deus temos aqui? Quem está entendendo que tudo que passamos na conferência, dia após dia, foi Deus confirmando conosco o que Ele tem trazido aqui, através deste altar? Levante sua mão. Quantos vão fazer parte dessa obra maravilhosa de Deus? Levante sua mão. Aleluia, porque você é escolhido. Você é chamado. E eu quero te dizer algo para pisar na cabeça do diabo. Porque muitas coisas, e a gente tem um certo tempo de caminhada e como pastor atendemos algumas pessoas. Eu particularmente não atendo porque eu não fico aqui, eu trabalho fora, não tenho tempo, mas a gente não deixa de atender aqueles que nos procuram. E uma das coisas mentiras de Satanás é o seguinte, que você não é digno, você não é digna. Quantas pessoas estão aprisionadas nessa mentira de Satanás? E isso pega muita gente. Isso pega muito. Sabe por quê? Porque eu creio que essas pessoas, elas têm um potencial tão grande, que quando elas entenderem o propósito de Deus, e que não é porque elas são dignas, mas é porque Deus escolheu, não é porque elas são capacitadas, mas é porque é Deus que capacita, elas vão ser uma bomba na mão do Espírito Santo de Deus, na obra do Senhor. Você que está aqui nessa noite, você não vai sair daqui com essa mentira na tua mente, em nome de Jesus Cristo. Não tem ninguém digno. Eu estava conversando com um amigo meu, e falando com ele. Por quê? Porque ele não se sente digno. E eu falava, rapaz, você é muito melhor do que eu.
Você é muito melhor do que eu. Não, Raul, que isso? Você está doido? Eu bebo, eu fumo. Não, rapaz, você é muito melhor do que eu. Só que isso é uma mentira do diabo sobre a sua vida. Sabe por quê? Eu também não sou digno. Mas quando o Senhor bateu a porta do meu coração, eu abri. E quando Ele entra, Ele começa a fazer uma obra que não depende de mim, aí depende já do Espírito Santo. O negócio é você abrir o teu coração para Ele entrar. Ele vai pôr você sentado numa mesa. Ele vai cear com você. Sabe o que significa isso? Comunhão. Comunhão. Eu estava vendo uma pessoa, um morador de rua, um tempo atrás, e aqui a gente tem o trabalho aqui também, né? Mas eu vou lembrar desse caso. Estava andando nas ruas de Belo Horizonte e aquilo mexeu comigo, aquele morador ali e tal, parei com ele, e é uma pessoa que fez tudo errado na vida. E a gente conversando ali, eu tive um tempo para conversar com ele, falei para ele assim, olha, deixa eu te falar. Ele falou que perdeu esposa, perdeu filhos, perdeu família, perdeu tudo. Eu falei, deixa eu te falar, ainda que você não consiga retornar para a sua família, a sua esposa não te queira, nem os seus filhos, e você nunca mais seja um comerciante igual você era, você tem uma vida eterna para frente. E é isso que importa. Porque se você morrer hoje, você vai continuar na miséria, no fogo do inferno? Você pode optar por voltar para Cristo e ter uma vida eterna. É igual alguns teólogos, né? Eu sou meio fraco, viu, irmãos? Na teologia, até acho que tem gente que aprofunda demais, fica meio doido. Porque quer saber mais que os outros demais. Entenderam, né? Aí alguém fica discutindo. Ah, porque o galardão, não sei o quê. Gente, eu quero morar no céu. Para mim é o que importa. Eu vi uma discussão de 2 pastores um dia na televisão, eu tive que desligar. Os caras discutindo quem vai morar no melhor lugar no céu. Meus irmãos, aqui na terra já é complicado esse negócio de morar em melhor lugar. Todo mundo quer morar num lugar bom. Eu só quero morar no céu. Arruma um cantinho lá para mim assim, ó. Bem simples, uma casinha baixinha. Não quero de 2 andares. Uma casinha baixinha, assim, igual a da minha sogra. Tranquila. Eu só estou contando isso aqui para você entender uma coisa, irmãos. O que nós valorizamos aqui na terra, deixa eu te falar, lá no céu não vale nada. Não é pecado você ter uma pulseirinha de ouro, um brinquinho de ouro. Se você quiser me dar um presente, uma pulseira de ouro, eu aceito. Amém. Ouviu um amém aqui? Opa, quem é? Ó, irmão, não esconde não. Brincadeira. Meus irmãos, sabe o que é o ouro lá? Pavimentação asfáltica. O prefeito lá mandou asfaltar tudo com rua de ouro, ô Jairo, no céu. Ei, prefeito bom, hein? As ruas são de ouro. Ah, eu lembrei de um hino antigo aqui, né? Lá, as ruas são de ouro, né? Tem um hino assim, não tem? Não tem? Quer cantar aqui? As ruas são de ouro, irmãos. Tem muita discussão boba no nosso meio. O evangelho é muito simples. O negócio é o seguinte, entrega a sua vida a Jesus. Procura amar as pessoas, perdoar, porque também você recebe perdão. Recebe Jesus em seu coração e todos os dias, na hora de deitar, fala assim, Senhor, me perdoa, eu não quero fazer isso mais do que eu fiz hoje. Porque quem está andando com Cristo é o seguinte, você não vive no pecado. Amém? Meia dúzia não está vivendo no pecado aqui. Tem gente que escolhe viver no pecado, é diferente. Tem gente que escolhe, irmãos. Tem gente que a Bíblia diz que é inimigo da cruz. O cara quer andar errado, mas você pode errar na tua caminhada. Quem não erra aí, diga amém.
você vai errar. Infelizmente, se você não vigiar, você vai passar da velocidade. Você vai fazer alguma coisa, mas você não é daqueles assim, eu quero crer, nem eu, né? Levantei da cama, Senhor, bom dia, Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. Hoje, 6:30 da manhã, 9:30 eu vou pecar nisso, 11 horas eu vou pecar naquilo, 12:41, eu vou fazer esse pecado, depois vou almoçar e vou voltar para o trabalho, e 2:30 eu vou fazer isso no meu trabalho de pecado, 4 horas da tarde eu vou pecar. Não! Você erra por acidente, né? Meu Deus, desculpa, me perdoa. Eu te falo assim, como testemunho, eu tenho muita facilidade para pedir perdão. Muita. Às vezes eu erro e peço perdão. Muita facilidade, graças a Deus. Mas eu não ando no erro. Amém? Você não anda no erro. Então eu quero olhar para um monte de santos aqui, santos, né, anjos não, que não vivem no pecado. Mas quando falham, o Espírito Santo incomoda e pede perdão. Quem dá um glória a Deus? Eu quero chamar o Ministério de Louvor aqui, para estar no altar. Quem deseja, ou melhor, vou fazer uma pergunta aqui, eu vou te falar. Quem esteve aqui nos dias da conferência? E depois da conferência, não estou te falando que você conseguiu, mas pelo menos você buscou aprofundar mais em Deus, levante sua mão. Aleluia. Tem algumas coisas que nos fazem aprofundar mais em Deus. Eu quero te falar um pouco sobre elas. Primeira coisa, conhecer a palavra de Deus. Quando você conhece a palavra de Deus, você está aprofundando mais em Deus. Não adianta nem eu querer não ler a Bíblia, porque lá em casa, a Bíblia fica sendo falada de 6:30 da manhã a 10 horas da noite. E não é porque minha esposa fala muito, não. Fala também, mas não é por causa disso só. É porque o celular está lá ligado na Bíblia Sagrada. O tempo todo. Hoje eu estava preparando a mensagem e eu tenho uma dificuldade para fazer duas coisas. Quando eu preparo a mensagem, eu gosto de ficar quietinho, peço aos meninos, pelo amor de Deus, gente, fala baixo. A minha esposa, Cristiana, ela usa um fone em casa. Quando eu quero falar com ela, eu tenho que chegar e com aquele cuidado todo para não assustá-la, né? Mas mesmo assim, ela assusta. Aí, a Cristiana ligou o YouTube lá numa mensagem, Eu falei, meu bem, você nunca ligou o YouTube sem o fone de ouvido. Agora eu estou preparando a mensagem, querida. Põe o seu fonezinho de ouvido que eu não vou ouvir. Assim, falando com todo carinho, né? Aí depois falei no final assim, está escrito que os inimigos são da própria casa. Brincando com ela, né? Então, primeira coisa, para que você possa aprofundar e eu conhecer mais a palavra de Deus. Jesus venceu Satanás através da palavra de Deus. Jesus, ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Preste atenção, ele ficou 40 dias sem comer. O que Jesus mais queria fazer depois de 40 dias como homem? Você está desde 4 ou 5 horas da tarde sem comer, porque eu creio que a maioria toma um cafezinho pelo menos. Você já está com fome? Você já está pensando em ir lá no Bertucci comer a pizza depois do culto? Posso ouvir um amém, Sulamita? Agora imagina 40 dias. 40 dias sem comer. O que o camarada mais queria fazer? Não, tem alguém aí? Quando você fica 40 dias sem comer, o que você mais quer fazer? Comer. Aí Satanás chega, mas você não é o filho de Deus? E Satanás diz o seguinte, ele começa
a fala dele colocando, ou melhor, tentando colocar dúvida na identidade de Jesus, dizendo, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Irmãos, se fosse eu transformava aquelas pedras em pão de queijo, em presunto, em queijo, em requeijão, e falava para ele aqui, ó, eu sou o filho de Deus. Eu transformava em Subway, McDonald's. Mas Jesus não teve papo com Satanás. Ele disse o seguinte, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. A palavra está à sua disposição. É ela que vai fazer diferença. Amém? A palavra de Deus. Como eu vou aprofundar mais? Mergulhe na palavra de Deus. Como eu vou mergulhar mais? Envolvendo com a obra do Senhor. Irmãos, eu quero crer que você vai sair daqui nessa noite, mas antes de ir embora, vai procurar algum líder e falar assim, ô Lúcio, faz favor, Lúcio, vem cá. Esse Lúcio, gente, ele é uma bênção. Inclusive em nome, falando igual político aqui, né? Pode ficar tranquilo que eu não sou candidato a mais nada não, tá? Em nome do Lúcio, em nome do Lúcio aqui, eu quero louvar a Deus por todos os obreiros desta igreja. Vocês são bênção na nossa vida. Amém, igreja? Vamos dar uma salva de palmas para os obreiros aqui. Eles são os que chegam mais cedo, os que saem mais tarde. E sabe quem vai retribuir eles? Quem já está retribuindo? Jesus Cristo. Procura um desses aqui, ó, de camisa do Cruzeiro, azul. Fala assim, eu quero trabalhar, viu, Lúcio? Pode procurar ele, ó. Aí ele vai te explicar como é que vai fazer. Procura o pessoal do Ministério Infantil. Eles vão te explicar como é que vai fazer. Por quê? Porque quando você se envolve com a obra, deixa eu te falar, você dá menos tempo para o diabo ficar te atazanando. O encardido, como diz alguns, né? Tivemos uma colaboradora em nossa casa, há muitos anos atrás. Pode ir, filho. Deus te abençoe. Tivemos uma colaboradora na nossa casa, há muito tempo atrás. Ou você quer ficar comigo aqui, Luz? Pode ficar, filho, também. Aí ela almoçava com a gente. Terezinha, dona Ema conhece. Aí a gente falando, orava, na hora do almoço e fazia comentários da igreja, pessoas e tal. E ela falava assim, gente, eu vejo vocês orando aqui. Tem hora que me dá um medo do encardido. Aí eu falei assim, encardido? Não, como assim, encardido? Não pode falar o nome dele não. Misericórdia. Você está falando do diabo. Ai, não fala esse nome não que eu tenho medo. Misericórdia. Ô, gente, nós não temos o que temer se estamos debaixo do sangue de Jesus Cristo. Presta atenção nisso. Um dia, na minha loja, tinha um camarada que eu conversava muito, que ele levou uma goiaba para mim. Uma goiaba linda. Irmãos, eu comi aquela goiaba com sal. Fala macia. Que delícia. No outro dia vem a minha vizinha, crente, fanática. Sangue de Jesus tem poder. Te repreenda, Romi. Eu falei, que isso, minha filha? O que está acontecendo? Você comeu a goiaba que o fulano de tal te deu. Ele é da macumba. Eu falei, minha filha, se ele é da macumba, do diabo, o problema é dele. Eu sei que a goiaba é de Deus, estava uma delícia. E se ele trouxer uma dúzia para mim, eu estou comendo. Porque eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Primeira campanha. Não sou mais candidato, tá, gente? Primeira campanha minha de política. Chamei um crente para trabalhar comigo e ele recolhia os cavaletes. Um dia ele recolheu um cavalete, tinha uma fita preta e uma fita vermelha, amarrada. Aí ele chamou o pai dele, que é pastor, chamou a mãe, todo mundo foi lá e tal. O que é isso? Rominho, nós precisamos falar com você. O que é, fulano? Rominho, fomos recolher esse cavalete. Olha aqui, uma macumba para você. Não é macumba, cara. Isso é algum flamenguista que colocou isso aí. Não, isso é macumba, a gente conhece tal. Aí eu falei, e o que tem? Quem nos dá a vitória? Quem nos dá a vitória? Eu estou debaixo do sangue de Jesus Cristo. Pode ser macumba, boa cumba, nada me pega. O sangue de Jesus tem poder, eu sou abençoado por todo lado, yeah. Abençoado, oh. Isso, eu sou abençoado.
Irmãos, eu não vou ficar desafiando, eu não vou ficar brincando com essas coisas. Eu estou contando isso aqui com muito temor, mas eu tenho um Deus que é maior que tudo isso. Não temas, eu sou contigo, assim diz o Senhor. Aplauda Jesus, Ele é contigo. O que Deus prometeu vai se cumprir. O que Deus te prometeu vai se cumprir. Você vai ver toda a sua família salva em Cristo Jesus. Você vai ver a sua vida prosperar se você estiver em Cristo. A derrota para você é lucro. Irmãos, eu tive uma derrota no passado. E eu não imaginava. Que derrota abençoada. Meu Deus, obrigado. Quem está entendendo, diga amém. Jesus, o Senhor é maravilhoso. Tem coisa que a gente quer, irmãos, que Deus não tem para nós, não quer para nós, porque é encrenca. Irmãos, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se nós estamos na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, você vai viver isso todos os dias da sua vida. Eu vi um vídeo novamente esses dias do Lázaro, aquele cantor. Todo mundo aqui viu. Na época do Covid, o cara foi ser entubado, mas antes ele cantou um louvor. Alguém poderia falar aonde está o Deus dele? Sabe onde está o Deus dele? Aonde estava o Deus dele? E aonde continua? Está com ele. Porque lá é muito melhor que aqui. A gente tem que ter o anseio de ir para lá. Não é ficar aqui, não. Eu gostei de um cara que eu vi essa semana. Poucos, eu já fiz essa brincadeira e o cara ficou firme. Cheguei na Indiana para comprar o remédio pro Daniel. Estava com a gargantinha inflamada. Danielzinho, meu aqui. Porque sempre vai ser filhinho de papai. Não adianta, eles não gostam não, mas eu falo. Bonitinho do papai. E bonito, viu? Bonitinho do papai. Aqui está um filho e o Davi, né? Que nos dá muita alegria. Cheguei na Indiana. Teve aquela chuva, né? Quinta-feira. Aí cheguei perto de um irmão lá. Ele estava voltando da igreja também. Eu falei, meu irmão, firme em Cristo. Firme, paz do Senhor. Aí ele falou assim, irmão. Tem que lutar para ir para o céu, né? Porque os trem aqui tá cada dia pior. Eu falei, amém. Inclusive é o seguinte, você quer ir agora? Ele falou assim, quero. Eu falei, nosso Deus. Vamos estar firme. Está garantido com o passaporte dele carimbado. E é assim que a gente tem que estar todos os dias. Porque Jesus está voltando. E Ele vai nos buscar. Só que Ele não falou o dia, nem a hora. Mas que vai acontecer, vai. E você tem a oportunidade de carimbar o teu passaporte para o céu. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Feche os seus olhos, toda a igreja de olho fechado. Eu quero te fazer um convite. Essa é uma noite especial, todas as noites são especiais, mas hoje nós teremos a Santa Ceia do Senhor. E uma coisa que o Espírito Santo falou comigo hoje à tarde, que tinha pessoas aqui nesta noite que não se sentem dignas de cearem. Mas o Espírito Santo falou comigo nesta tarde, falou assim, fala com eles, que se eles se arrependerem, fala com eles, que se eles se entregarem a mim, eu quero que eles sentem comigo, porque eu desejo cear com eles nesta noite. O Espírito Santo falou isso comigo hoje à tarde. O Espírito Santo falou comigo porque Ele te ama. Ele deseja que cear com você. Nós começamos essa mensagem com um versículo que diz: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, entrarei, e juntos faremos uma refeição como amigos. O Espírito Santo está batendo a porta do teu coração. Não resista, abra a porta do teu coração, porque esta é uma noite de ceia, e você vai cear com Ele, você vai sentar à mesa com Ele, porque não interessa o que você fez há tempos atrás, até mesmo hoje, o que interessa é daqui para frente, e Ele quer que você cresça, Ele quer ser seu amigo, Ele quer andar com você. Ele te faz
digno. Ele quem te escolheu. Toda a igreja de olhos fechados. Eu quero fazer um convite para você. Você que não se sente digno, coloca a mão na altura do seu coração, assentado como você está. E fale agora uma oração que eu vou repetir. Para que a gente possa te ajudar, você vai orar. E toda a igreja vai orar junto. Mesmo que você se sinta digno, você vai orar comigo esta oração dizendo assim: Senhor meu Deus, quero entregar a minha vida a Jesus Cristo. Eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Peço meus pecados, as minhas falhas, e eu não quero, Senhor, andar caminhos errados. Me ajuda, porque eu não posso sozinho. Mas se o Senhor for comigo, eu vencerei. Então me ajuda, Espírito Santo de Deus. Abre meu coração para que o Senhor entre, para que nós possamos cear juntos e sermos amigos para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Os irmãos